Vamos lá, pessoal. Aqui vou debater com vocês esse conteúdo. Tá certo, esse conteúdo. Cônicas, parábolas, mais específico, parábola. É o seguinte, aqui o nosso papo vai ser de boa, não se preocupem com a dificuldade que poderiam pensar que tem este assunto, mas vamos lá. Antes de mais nada, nós muito ouvimos falar sobre essa bichona aqui, a parábola, no ensino médio, principalmente no estudo da função de segundo grau, aí tudo mais. Mas vamos lá, a origem dela, no caso, nós podemos a ver como subtópico do grande conteúdo chamado cônicas, é por quê? Por causa que a parábola tem origem realmente de um cone. Percebam que neste cone aqui, ao eu traçar um segmento, fazer uma fatia dele, de tal maneira que não seja realmente neste ângulo aqui do cone, mas sim um pouquinho menor e tudo mais, sabe? Um pouquinho mais reclinado. Você pega isso daqui, ó. Que no caso, lembra o que? Exatamente, a parábola. Ok. Você a pega. Aí tudo mais. E o que faremos então é o estudo dessa bicha, dessa bichona. E aqui neste vídeo eu busco mostrar a vocês um jeito de enxergar isto, e um jeito de enxergar a parábola, os nomes dos elementos a quais são necessários sabermos para então aprendermos melhor este conteúdo e, claro, por mais nem menos, uma dedução da equação reduzida da parábola, mas também de bônus, dicas e inspiração para não pensarmos, eu estou estudando isso daqui à toa, isso daqui não presta para nada. Eu vou te mostrar que você está errado, meu amiguinho. Vou mostrar quais são as propriedades que a parábola tem e as suas respectivas utilidades na nossa vida. Mas vamos começar do começo. Um jeito de enxergar o conceito em si de parábola. Eu quero, antes de mais nada, que enxerguemos a existência de um ponto. Vou desenhar aqui o ponto. Um ponto, foi o que eu desenhei, e uma reta. Aí, pronto. Eu vou botar esse ponto minimamente no meio dessa reta aqui, só por pura estética mesmo, tá certo? Porque eu acho que nem está tanto no meio assim, né? Mas vamos lá. Imaginado tal ponto, imaginado tal reta, eu vou pedir que vocês imaginem que exista um ponto que está a uma distância igual, tanto deste ponto aqui quanto desta reta aqui. Tá, ok, deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que existe um ponto que está no meio desta reta. Ok. Vocês percebem que do ponto P à reta é uma distância, concordam? E o que eu estou dizendo é que existe um ponto que está no meio dessa distância. Deixa eu ver se eu coloco direitinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eita, meu Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No caso eu tenho que botar no quinto. 1, 2, 3, 4, 5. Bem mais ou menos aqui que é o meio. Vamos lá. Pronto. Dito que aí é o meio em si, este ponto está a uma mesma distância deste outro ponto aqui e desta reta aqui. Ok. Consegue enxergar isso? Ótimo. Vamos lá. Eu quero... Esse é o único ponto a qual está localizado a uma mesma distância tanto da reta quanto do ponto que eu marquei, esse ponto preto aqui, ó. Minha pergunta novamente.
este é o único ponto que está localizado a uma distância igual do ponto preto e da reta preta? Não, não é o único ponto. Existe, por exemplo, vou desenhar outra aqui. Existe esse ponto aqui. Existe esse ponto aqui. Existe esse ponto aqui. Existe esse ponto aqui. Eu quero que vocês vejam onde eu estou querendo chegar. Onde eu estou querendo chegar é o seguinte, que o conjunto de pontos a qual obedecem a essa regrinha que eu disse, que é ter equidistância, ser equidistante tanto do ponto preto quanto da reta preta, o conjunto destes pontos é o que forma a parábola em si. Então, novamente, concluindo aqui a linha de raciocínio, deixa eu só terminar de fazer alguns pontos aqui. Esses pontos estão meio que mal feitos, mas o que vale é a intenção. Então vamos lá. O que todos esses pontos aqui têm em comum é que todos têm, em termos de comparação, uma mesma distância do ponto preto à reta preta. Escutem, eu não estou dizendo que, por exemplo, a distância desse a esse é a mesma distância desse a esse. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a distância desse ponto vermelho aqui ao ponto preto aqui é igual à distância dele mesmo à reta preta. Da mesma maneira, este daqui cumpre este requisito. Ok? Ok. Então vamos lá. Entendido que a parábola é desse jeito, o que é que nós podemos então parar para concluir? No caso, eu vou começar a dar nomes aos bois, porque se não for assim não tem graça, né? Brincadeiras à parte. Deixa eu só desenhar isso daqui direito. Agora entra aquela parte que eu falei de dar nomes e os elementos em si. Este ponto preto, que eu até agora estava chamando de ponto preto, é o que na verdade chamamos de foco. Ok? E essa reta preta, a qual antes eu estava chamando de reta preta, é o que chamamos então de diretriz, ou a reta D para os mais íntimos. A reta D, que nada mais é do que a diretriz. A esta diretriz, claro, no caso, se lembram o primeiro ponto que nós conversamos, que é este bem daqui? Ele tem nome. Este nome é vértice. No caso, eu vou abreviar por V, né? Mas este é o vértice. Ele é o ponto de intersecção da parábola com o seu eixo. Aí você diga, oxe, como assim? Eu não estou vendo nenhum eixo aqui. Vamos lá. O eixo que ele está dizendo é o eixo da parábola. Aí você pergunta, oxente, você até agora não disse nada de eixo da parábola, você está endoidando, né? Não, não estou, eu vou mostrar. O eixo da parábola é este bem daqui, ó. Vou ver se fica retinha. Ah, meu Deus. Vamos lá. O eixo da parábola é isso. Aí o vértice nada mais é do que realmente o ponto, o único ponto, por sinal, a qual interseta, a qual a parábola, que é o nosso V aqui, ó, ou o nosso U, intercepta o eixo da parábola. Aí você pergunta, oxente, por que eu preciso saber desse eixo da parábola? Porque ocorre da seguinte maneira. É com base nele que você toma a seguinte premissa, o seguinte fato, o seguinte argumento. Que
Este também é chamado de eixo de simetria, pois a distância de um ponto aqui a ele, a distância entre, por exemplo, a distância desse ponto ao eixo de simetria, ao eixo da parábola, é igual ao eixo da parábola. Aí você diga, epa, não acredito. É isso mesmo? Confie. Por quê? Vamos lá. Lembrem-se da questão do próprio gráfico da parábola, ou o gráfico da função de segundo grau, em que, exemplo, deixa eu escrever aqui, em que, por exemplo, sabemos que f, a função f, é igual a x ao quadrado, e sabemos que f, quando x é um número aí da vida, é igual a, deixa eu ver, 4. Ou seja, o que eu estou dizendo é que quando eu jogo uma entrada, quando eu jogo um x aqui, um valor para x, o resultado é 4. Aí você pergunta, tá, que número elevado ao quadrado dá 4? A gente lembra? É o 2. Só o 2? É o 2 positivo e o 2 negativo. É o mais 2 e o menos 2. Então vocês concordam comigo que para duas entradas vai ter uma mesma saída, vamos dizer que é aqui, e que se eu for para marcar um ponto, quando você faz um gráfico, né, você marca pontos, vocês concordariam comigo que a distância desse ponto, distância não tem sinal, distância não é negativa, distância é sempre positiva. Então vocês concordam comigo que a distância do ponto que a gente então marcou, que nesse caso aqui seria o menos 2, 4. A distância deste ponto ao eixo é a mesma distância deste ponto ao eixo? Consegue enxergar isso? Pois, tendo isso em mente, continuemos. Deixa eu ver, reta D, foco, eixo da diretriz, verso. Pronto. Falta agora só realmente começarmos a dedução. A dedução da equação reduzida da parábola. Falta só começarmos a fazer isso. Mas antes, claro, deixe-me dar um tico de importância para um ponto qualquer aqui. Chamo este ponto aqui de ponto P. Este é um ponto do que? Da parábola. Este ponto P, nós bem sabemos que tem suas respectivas coordenadas. Ok. Pronto. Dito isso, comecemos. Não, espera aí, falta uma coisa importante de dizer. Ao estudarmos, por exemplo, eu acabei de falar que esse ponto P tem suas respectivas coordenadas, mas essas coordenadas são em relação a quê? Aí nós lembremos, são respectivas coordenadas relacionadas a um eixo X e a um eixo Y, são respectivas coordenadas são as respectivas coordenadas coordenadas cartesianas. Oh meu Deus, do plano cartesiano. Vamos lá. Então vamos lá. Se eu sei que eu vou dar os pontos da parábola conforme as coordenadas cartesianas, então realmente eu vou ter de encaixar aqui os tais respectivos eixos das coordenadas, que é o eixo X, o eixo Y e tudo mais. Como eu posso fazer isso? Geralmente, no caso, a princípio, na verdade, vamos estabelecer, se lembra o V, que é o vértice, que é onde a parábola intercepta o eixo da parábola. Não, meu Deus, eu esqueci qual é o nome desse bicho. Por causa que tem dois nomes, né, que eu falei aí durante. É o eixo da parábola. Não. É o eixo de simetria, se eu não me engano. Mas vamos lá. Vamos supor que esse V a princípio é 0, 0 em termos de coordenadas. 0, 0 como assim? Significa que aqui está o X, o eixo X,
e o y. Ok. E que realmente as coordenadas de V é 0, 0. Falo isso pois facilitará nossa vida, a princípio, porque depois vai complicar. Brincadeiras à parte, eu creio que é melhor eu começar a apagar aqui e desenhar de novo, né? Vamos lá. Desenhar aqui. Botar um fundo transparente. Eita, bicho. Pronto, eu acho que agora vai dar certo. Porque eu literalmente tive que aqui fazer bem mais simétrico, bem mais bonitinho e tudo mais. Oxente. Vamos lá. Eu só tô fazendo aqui direitinho. Procurando fazer direito, né? X, Y. E ainda tem a diretriz. A reta D também chamada. O eixo da diretriz, reta da diretriz. Vamos lá. Como eu já disse, a princípio estabeleceremos um ponto V, no caso é o nosso V, que intercepta o eixo. Esqueci qual é o nome do eixo de novo, meu Deus. Vamos lá. Sabemos que, em termos das coordenadas cartesianas, o V, a princípio, se encontra na origem, que é o 0, 0. Ah, lembrei, é eixo de simetria. Eixo de simetrias. Aí, continuando. O ponto V, que é onde a parábola intercepta o eixo de simetrias. Meu Deus. Que no caso aqui também, coincidentemente, é o nosso eixo Y. Nós sabemos desde já que ele está localizado a uma distância de quem? Do nosso ponto F, que é o foco. Ok. E que também está localizado a uma mesma distância de quem? De D. Ou de D. Ah, tá certo, de D, da diretriz. Ou seja, nós, eu, você e quem estuda esse assunto sabe que a distância de F até D é uma distância aí da vida. Vamos chamar de P. Ok? Então, se de F a D é uma distância de P, então de V a F vai ser o quê? Vai ser P sobre 2. E de V a D vai ser de quê? P sobre 2. Ok. Tendo isso em mente, acrescento mais ainda o quê? Um ponto qualquer. Como assim um ponto qualquer? Um ponto qualquer que eu digo da parábola. Ou seja, vou colocar em vista desse ponto aqui. Eita, mas tá lento.
Aí, pronto, eu coloco em evidência este ponto aqui, que eu vou chamar de ponto P, não, vou chamar de... O que eu posso chamar isso daqui? Rapaz, vocês ficariam irritados se eu chamar de P? Eu vou chamar de P uma vez que eu vou estabelecer... Pior que fica estranho se eu chamar de P, né? Ixi. Rapaz, eu vou escrever com um P maiúsculo. Só para realmente não confundir. Porque eu não estou conseguindo lembrar de outra letra aqui a qual eu possa botar e que não seja tanto confundir, não. Vamos lá. Continuando na linha de raciocínio. Existe o ponto F esse que, como eu posso dizer, que é o foco, né? Como eu acabei de dizer, o ponto F está localizado a P sobre 2 de V, em relação a V. Então, em termos de coordenadas, do jeito que ele está aqui, nós muito bem podemos estabelecer que F nada mais é que 0 em relação ao eixo X, o eixo das abscissas, e P sobre 2 em relação ao eixo das coordenadas. Essa é a sua localização neste plano cartesiano que eu estou fazendo. Já a localização da reta D vai ser quem? Sua respectiva localização vai ser, seguindo a mesma linha de raciocínio, 0 em relação a x e menos P2. Você diga, oxe, por que menos P2? Lembrem-se que aqui é a origem, ou seja, é o nosso 0, 0. Para lá é positivo, para cá é negativo. Ok. Aí eu disse e repito, aqui é uma reta. Então uma reta tem uma respectiva equação da reta. Concordam comigo? Ok. Se eu fosse para descrever essa equação da reta, como eu poderia dizer? Vamos analisar essa reta aqui. É uma reta. Oh, não me diga. Se é uma reta, então não importa quais valores eu der de entrada. Ou seja, acaba por sempre ser o mesmo valor. E este valor é quem? É menos P sobre 2. Ok? Ok. Então, acaba que utilizamos deste fato, dessa concepção, para estabelecer, na verdade, que a equação da reta diretriz é menos P sobre 2. Ok. Lembrando, sendo P a distância da reta diretriz ao foco. Tudo bem, tá certo. E esse ponto P que eu desenhei aqui, o que é que eu vou fazer com ele? Calma que tudo tem seu tempo. Este ponto P, vocês concordam comigo que ele tem coordenada x e y, que ele está a uma distância de f, distância essa que é a mesma distância em relação a d. Olha, aqui não está, como eu posso dizer, em termos de escala tão bonitinho e tudo mais. Aqui está fora de escala, tá muito, muito feio em termos de exatidão, mas dá para o gasto. Essa mesma distância aqui é esta daqui, ok? E vale dizer que a localização deste
aqui no eixo das abscissas, não, perdão, a localização deste no eixo, na reta diretriz, que é onde aqui está, né? Nada mais é do que um ponto. Vocês concordam que a equação da reta fornece todo esse gráfico aqui, no caso poderia nem chamar de gráfico, mas que é uma reta em que o ponto equivalente ao nosso P vai ser nada mais do que um P' de coordenadas x e y sendo menos P2. Estão conseguindo enxergar isto? Percebam que o que eu estou fazendo é dando as coordenadas de P, P', se assim quiserem enxergar, em relação a essa daqui, ó, a superior, a grandona. Exemplo novamente. Por a reta passar por aqui, ela ainda está fazendo parte do plano cartesiano original lá. E eu sei que esse ponto está interceptando a reta D aqui. E aqui eu sei que será nada mais do que o encontro de um valor aqui de x com um valor aqui de y. Aí este valor de y está aqui. E o valor de x também. Ok? Continuando a linha de raciocínio. Agora vamos para o grande finale, por assim se dizer. Olhem, a distância de P até F, né? Perdão, eu vou, apesar de também não fazer muita diferença, mas eu vou fazer diferente. A distância de F a P, vocês concordam comigo que é igual a distância de P, no caso da reta D, perdão. Também não faz muita diferença não dizer desse jeito, mas eu vou tentar seguir a linha. É igual a distância de P à reta diretriz D. Ok, mas acabamos de ver também que uma melhor forma meu Deus, a distância de F a P é a mesma distância de P a reta D. Porém, como a gente não pode botar reta D, eu vou botar um respectivo ponto aqui. E este respectivo ponto nada mais é do que o ponto correspondente em termos de projeção a P na reta D. Ok? Ok. Continuando. Então, a mesma distância de P, a distância de F a P é a mesma distância de P a D, a reta diretriz D, porém como eu não posso colocar D, então vai ser a mesma distância de P a P'. Ok? Ok. Deixa eu apagar aqui e escrever menor. FP igual a PP'. Quem é FP? Lembremos que FP nada mais é do que P menos F. Ambos são pontos. Perdão, no caso melhor queiram enxergar, FP é um vetor direcionado, que tem intensidade. Seja ela positiva, seja ela negativa e tudo mais. Da mesma forma aqui. Aí quem é FP? FP nada mais é do que as coordenadas do ponto P. Quem são as coordenadas do ponto P? X e Y menos as coordenadas de F. Quem são as coordenadas de F? 0 e
P sobre 2. Aí, conforme aprendido, subtraímos aqueles que são condizentes em termos de eixos, ou seja, x menos 0, y menos P sobre 2. Seja FP, resumidamente, nada mais é do que x, vírgula, y menos P sobre 2. Ok. E quem é P'? Aqui são as coisas. Quem é YP'? Repete o mesmo processo. As coordenadas de P', que no caso seriam x e menos P sobre 2, menos P. Quem é P? P é x e y. Ou seja, P' é igual a x menos x, 0. Menos P sobre 2 menos y. Oxe. Faz igual chave. Ah, esse é fácil, manda uma mais difícil. Não, essa é fácil, manda uma mais difícil. Pronto. Espera aí. Tá certo. Então, descoberto, então, já sabido, já tendo em mente isto, o que nós faremos agora? Realmente fazer a questão da própria distância, fazer a intensidade disso daqui, descobrir a intensidade. A intensidade em si é descobrir como é que é feito. Oxente. Aqui é para ter um PP'. Que acabou por apagar, mas finjam que aqui tem um PP'. Agora faz-se então a jogada para descobrir a intensidade, o tamanho deste vetor. E como é que faz isso? Da seguinte maneira. Que é calculando o quadrado de cada no caso, vou tentar falar matematicamente. É calculando a raiz da soma dos quadrados de cada uma das componentes do termo em vigência, que no caso seria x ao quadrado mais, do caso do FP, y menos P2 ao quadrado igual a 0 ao quadrado mais estranho. Ah, meu Deus, não acredito que eu fiz isso. Deixa eu ver. PP', no caso, menos... Eita. É por causa que aqui tá certo que vai chegar, vou até chegar no mesmo resultado? Vou. Porém, fica bem melhor de enxergar de outra maneira. Por exemplo, aqui eu botei que a distância de P'. Ok. Coloquei desse jeito. Coloquei. Mas, por aqui ter dado desse jeito, eu vou optar por botar P', P. P', P. Por quê? Por causa que assim, aqui eu irei chegar em um resultado bem mais, como é que eu posso dizer, não desafiador.
que no caso seria y mais p sobre 2. Deixa eu escrever aqui, agora só alternando aqui. Podem perceber, ao fazer o mesmo processo que eu fiz naquela hora, de, claro, as coordenadas do ponto P menos as coordenadas do ponto A, dará este valor aqui. Ó. Continuando. Então aqui vai ficar y mais p sobre 2 ao quadrado. Aí começa. Não há de ter medo não, porque senão é pior. Aqui realmente vai ficar 0. Então já não vai nem mais importar. Vai ficar o quadrado disso daqui. A raiz quadrada do quadrado desse termo aqui. Então, com isso, simplesmente cancelamos isso com isso. Então, ficando realmente agora o nosso querido termo aqui, na dele, bonitinho, de boa. E já desse lado de cá, o que é que nós vamos fazer? Vamos chorar? Não, nós não vamos chorar. Não precisa chorar. Peraí. O que há de fazer agora é levar ambos os lados ao quadrado. Por quê? Elevando ambos os lados ao quadrado, eu posso excluir esse daqui, né? E ficar com esta respectiva igualdade aqui. Aí você pergunta, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Bom, desenvolve. O jeito é desenvolver, não tem outro jeito. Ao desenvolver, vamos chegar na seguinte coisa. Eu vou escrever só esse x ao quadrado um pouquinho mais para cá. E desenvolver esse aqui e esse daqui. No caso vai ficar o quadrado do primeiro menos 2 vezes AB. No caso seria 2 vezes y vezes p sobre 2. No caso o 2 corta com o denominador de 2, ficando assim yp. Aí mais o quadrado do segundo, que no caso ficaria mais p sobre 4. Produtos notáveis foi o que eu fiz aqui. Repetindo o processo, porém deste outro lado, teremos a mesma coisa, porém diferente. Que é o quê? É y ao quadrado mais yp mais p sobre 4. Aí você pergunta, e agora? Agora é a melhor parte para quem é um estudante de exatas. Quer sair cortando tudo. Ó, vai para lá, vai para lá. Vai para lá, vai para lá. Aí você diga, ei, eu vou cortar isso daqui também, né? Ó, esse com esse. Vai, corta para você ver se você não perde. Não é assim não. Você vai isolar. Isolar quem? Isolar o x ao quadrado. Ok? Ok. Ou seja, eu vou passar esse termo para lá. Passando este termo para lá, agora teremos oficialmente e não mais uma incerteza, mas o final de algo como seno 2py. Aí você diga, e agora, como é que eu posso continuar isso daqui? Que continuar o quê? Nós chegamos no final. É esta a equação reduzida da parábola quando o eixo de simetria é passando pelo eixo y, que é esse daqui, ó.
E lembrando. Isto daqui é uma equação que descreve um ponto realmente um ponto nesta parábola em si. Então, por exemplo, o ponto P pertence à parábola? Pertence se, e somente se, no caso, se cumprir a esta equação aqui. Claro, quando a parábola é desse jeito, pois nós sabemos e é possível ver também que existem parábolas que são assim, outras que são assim, outras que são assim, outras que são assim. Oxenta, até agora não apareceu ainda aqui. Pronto, agora sim. Existem parábolas que são desse jeito. Aí você pergunta, meu Deus, quer dizer que cada uma tem uma equação? É? Espere, não fique com medo não. A equação da parábola amarela e vermelha é esta daqui. A única diferença é que a vermelha aqui é negativa. Ok? Aí já essas que estão lateralmente, a única coisa que inverte é o x e o y. Ou seja, que é y ao quadrado igual a 2px, que descreve essa verde. Já se for y ao quadrado igual a menos 2px, é porque descreve esta segunda aqui. E você pergunta, tá, ok, deixa eu olhar um pouquinho mais essa equação. O x é a coordenada do ponto P. Esse ponto P aqui, ó. Ponto na parábola. O y também faz parte para achar ele, ok. Esse P nada mais é do que a distância do foco ao eixo da diretriz. Ok. O que acontece, no caso, vocês podem perguntar, né? Quando esse P é muito grande, ou seja, a distância é muito grande. Ou o que acontece quando esse P é bem pequenininho. É o seguinte, eu fiz um vídeo e mostrarei aqui ao final do vídeo, deste vídeo original em si, para então realmente verem. Então deixa eu ver o que mais. Já fizemos a dedução, então agora vamos para os exemplos de utilidades, né? O seguinte, podemos até pensar, rapaz, isso daí não vai servir para nada, que não serve para nada o quê? Exemplo, as pontes, é possível ver a importância disso nas pontes? Mas, e principalmente mais, aqui ó, na questão das antenas parabólicas. Olhem, lembrem-se, olhem esta imagem bem aqui e me digam a relação disso com o que foi visto aqui. Deixa eu ver, aumentar um pouquinho o zoom. Lembram que tem o nosso foco e a nossa diretriz, a reta diretriz aqui? Lembram? Ok. Então agora imaginem que eu translado esta reta aqui para frente. A única coisa que eu quero que vocês enxerguem é o seguinte, que uma propriedade da parábola é que a intensidade, no caso, quando você joga... Como eu posso dizer isso? Deixa eu voltar aqui. Por causa que pode não muito bem dar para perceber isso desde já. Mais exemplo. Tá certo, foi bem aqui. Percebam que as retas que eu falei naquela hora, elas estão perpendiculares à reta diretriz, que é, repito, esta bem daqui, ó.
a distância em si, perceba, ó, daqui dá para ver, ó, a distância está perpendicular à reta, né? Ou seja, todas aqui estão perpendiculares. Todos esses pontos, em termos de distância à reta, estão perpendiculares, e já aqui não. Todos realmente estão indo ao encontro do foco. Foi mal, não estou desenhando muito bem não. Aí continuando. Percebam essa característica da seguinte maneira. Ao eu transladar esta reta da diretriz aqui para frente, vocês perceberão, concordarão comigo que a mesma ação que eu fizer, porém agora o inverso, que está acontecendo, porém agora eu ser a pessoa que faz o protagonista dessa ação, ou seja, se eu lançar um raio aqui na perpendicular não, paralelo na verdade, ao eixo de simetria, ao eixo da parábola, que é esse daqui, ó, esse Y, se eu lançar um raio aqui paralelo a ele, ao pegar aqui, vai fazer a mesma trajetória que anteriormente fez, porém com a reta aqui, ó, neste devido lugar, ou seja, ao lançar os respectivos raios paralelos a esse Y aqui, pega aqui e todos batem no foco, no ponto. Aí vocês perguntam, tá, por que isso é importante ter noção? Por que isso é importante ver? Tá aqui outro exemplo, o forno solar. O que é que ele faz? Tá aqui os raios solares, tudo espalhado. Aí acaba que, é assim que se espera, né? Existam raios que venham paralelamente ao eixo de diretriz, ou ao eixo de simetria, ao eixo da parábola, essa grande parábola aqui, venham paralelamente, pega aqui e, como nós vimos aqui, eles tendem a ir para um ponto em comum, chamado foco. E é graças a isso que no forno solar, que ocorre lá na França, né, ocorre essa concentração dos raios solares num só ponto, aumentando a temperatura e utilizando-se para fins científicos. Já outro uso legal da parábola, que realmente é possível ver, é principalmente quando esta está relacionada na física, com o estudo do lançamento oblíquo. Não sei se vocês já viram. Aqui está realmente um forno solar, porém que dá para comprar na Shopee, fica a dica. E aqui também um dos principais, se não o principal uso, que é a emissão, no caso, a forma de captação dos sinais de satélite, que através de antenas parabólicas que concentram em um só ponto os sinais recebidos, transmitidos de satélites. No mais, é isto. Eu quis falar com vocês aqui um jeito de enxergar, que é o quê? Que é realmente que a parábola é um conjunto de pontos a qual tem uma mesma distância de um ponto e uma diretriz. Eu falei o nome dos elementos, fiz a dedução da equação reduzida da parábola e dei os exemplos. No caso, foi isto. Obrigado por assistirem e até a próxima. Eu disse que eu ia mostrar um vídeo, não disse? Pois certo, fiquem o final aí com o vídeo e até a próxima. Vamos lá. Pegando esta equação aqui, no caso a equação reduzida da parábola com foco, no caso sendo a parábola com a concavidade virada para cima, que é esta daqui que a gente já conhece e tudo mais, vamos isolar o y. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês a influência da distância que então há, né, o tal do P. No caso aqui, nesse eixo deslizante aqui, nessa corra deslizante, tá M, mas finge que é P. Finge que é P. Então vamos lá. Eu quero mostrar para vocês a importância deste P. Lembrando, claro, que o P nada mais é do que a distância do ponto F, que é o nosso foco, à diretriz, que está por aqui, tudo mais. Ok. Vamos dizer que a diretriz, deixa eu ver, daqui até aqui, a diretriz está aqui, ó. Mas vamos lá. Quanto maior for esta distância, ou seja, quanto maior for a distância de F à diretriz, que finjam que essa
coincidentemente, este eixo M preto aqui, em menos 10, Y. Vamos lá. Quanto maior realmente for P, percebam que menor será. No caso, deixa eu pegar aqui uma coisa para melhor ilustrar. Percebam que quanto maior for P, menor será este valor aqui. Concordam comigo? Certo. E quanto menor for este valor, ao multiplicar por x ao quadrado, seja lá qual for o valor de x, menor será este daqui, né? Repetindo, quanto maior for o valor de P, quanto maior for a distância, menor será este número, e um número muitíssimo pequeno multiplicado por seja lá qual for o número, acaba que o resultado, nosso y, será pequeno também, de certa forma, não é? Ok, será menor do que em relação se não existisse isto daqui. Oxente. Pronto. Aí vamos lá, continuando a linha de raciocínio. Já quanto menor for a distância, vocês concordam que quanto menor for a distância, quanto menor for o P, maior será este número como um todo, esse resultado aqui. Por exemplo, se P for, sei lá, 0,5, no caso seria, né, 1 sobre 2, meio. Aí então vamos lá. Ao multiplicar 2 por meio ficaria 1, e aqui ficaria 1 também. Ok. No caso, ficaríamos com a normalidade, sendo esta y igual a x ao quadrado. Então, se eu botasse 2, ia dar 4. Se eu botasse 4, ia dar 16, o resultado e tudo mais. Mas, e se eu fosse mais ousado ainda? Se eu colocasse aqui como... Se eu fizesse esse resultado aqui da 0,1. No caso, eu faria esse resultado da 0,1, colocando o valor de P aqui e tudo mais. Mas vamos lá. Dando esse resultado aqui, 0,1, esse resultado como um todo aqui, vocês concordam que esse resultado como um todo, 1 dividido para 0,1, é a mesma coisa de que 1 dividido para 10 sobre 1 sobre 10. Concordam comigo? Então, acaba que pela aquela velha propriedade da divisão de fração sobre fração, acaba por conservar de cima e multiplicar pelo inverso da de baixo, ou seja, 1 dividido para 0,1 sendo igual a 10. Opa, espera aí. Então, por eu ter diminuído o valor de P, eu acabei por aumentar este valor e, consequentemente, um número maior aqui, ao multiplicar por a incógnita, o resultado aqui da incógnita, seja ela qual for, vai gerar um número ainda maior aqui. Concordam comigo, né? Ok. Vamos ver aqui, realmente, graficamente, como isto vai funcionar. Novamente, deixa eu colocar aqui o eixo deslizante como se fosse nossa diretriz, a nossa reta diretriz, né? Então, vamos lá. Lembrando que esse M aqui nada mais é do que o P. Concluindo, quanto maior for a distância de P, ou seja, quanto maior for a distância do meu F, ali ó, o azulzinho, esse eixo deslizante que eu estou mexendo, percebam que menor vai ser este número aqui, ó, o que a gente falou, o 1 sobre 2P, e que, consequentemente, menor ainda vai ser o y. Ou seja, por mais que, por exemplo, eu multiplique, eu bote um 20, eu literalmente estou botando um 20 aqui de entrada, no x que eu estou falando. Ou seja, aí 20 ao quadrado, outrora isso dá 400, ok? Mas aí 400 multiplicado pelo valor que está aqui, que deu aqui, quando o P é 43,5, acaba por gerar o quê? Por gerar um y que, de certa forma, é 5, né? Se duvidar, olhando aqui e tudo mais. Ou seja,
por mais que eu tenha colocado um valor alto de entrada, um valor alto no X, não acarretou em muita mudança, uma vez que, na verdade, fez foi diminuir. Então, percebam isto, que quanto maior for a distância de P a sua respectiva diretriz, mais aberta será a concavidade. Isso se explica, claro, por causa dessa linha de raciocínio aqui. Mas aí vamos ver o contrário. O que acontece quando o P, no caso, se aproxima de zero? Porque quando P se aproxima de zero, significa que este valor aqui, que está multiplicando o x ao quadrado, vai crescer, né? Vai virar um valor muito grande, ou seja, o que significa? Significa que não importando a entrada que eu colocar, não importando o valor de x que eu colocar, seja 2, seja 4, seja 3, seja 5, seja 9, seja 16, seja qual for o valor de x que eu colocar, o valor que já vai ser alto, né? O valor final, o valor de saída, o valor de y que já vai ser alto, vai ser mais alto ainda. Ou seja, vamos visualizar. Deixa eu botar aqui. No caso, vou botar o nosso P como 2. Não, 2 não. Tem que aproximar de 0. Deixa eu botar 0. Pronto. Aqui. Ou seja, quando a distância de F ao seu foco torna-se muito pequena, igual vimos aqui, a linha de raciocínio que eu acabei de dizer, este valor aqui, deixa eu pegar aqui novamente a caneta. Quando P tende a zero, no caso a distância entre o foco e a diretriz tende a zero, o que acontece? Acontece por esse valor aqui ficar muito alto. Então, por esse valor aqui ficar muito alto, esse valor aqui que já ia ser um valor grande, né? Uma vez que, por exemplo, 2 ao quadrado, 4. 4 é maior do que 2. Ou seja, já, aí multiplica esse 4 vezes o valor que está aqui, o valor que deu aqui, que já vai ser um valor mais alto, já é um valor alto. O valor final, o nosso y, vai ser mais alto ainda. Então, exemplo, quando x é 2, ou seja, quando a entrada é 2, a normalidade era dar 4, não era? Porém, não. Percebam aqui que vai dar, eu creio que isto tá, se não, 5, né? Não, não é 5 não. Deixa eu ver aqui. 2. Dá 4,2, né? Se eu não me engano. Esse valor aqui, ó. Mas continuando. Ou seja, aqui esse pequeno exemplo já é um pouquinho ligeiramente maior e tudo mais. Mas continuando. Quanto mais próximo P é de zero, maior é este valor, que ao multiplicar por esse fica maior ainda. E realmente acaba que, graficamente falando, uma respectiva entrada tem como uma saída um número muitíssimo grande. É só olhar o número 40 aqui. Nós nem conseguimos ver a respectiva saída de tão alta que é. Ou 20, porque 20 ao quadrado, 400. Já é um valor alto, mas multiplicado por este valor aqui que está mais alto ainda, ou seja, o resultado final é mais alto ainda, maior ainda. Enfim, eu espero que consigam ver esta questão graficamente. Então, de quebra, o que é que nós podemos tirar? Quanto maior a distância entre o foco e a diretriz, menor, ou melhor dizendo, maior será a concavidade. Quanto menor for a distância entre o foco e a diretriz, menor será a concavidade. Ok? É até uma relação de estudo mesmo, de proporcionalidade até, né? Ou não. Depende da forma como preferirem enxergar. No mais é isso.